Meus amados, é muito bom estarmos juntos novamente. Nós vamos louvar a Deus por este momento tão especial. Um coral tão bonito das nossas queridas irmãs da minha região. Quando disse Centro-Oeste, é minha região. A única coisa que eu não entendo é que no mapa do Brasil nós somos Sudeste. No mapa da SAF nós somos Centro-Oeste. Então há sempre uma discordância disputada aí. E até no mapa da JET, nós somos Centro-Oeste. Então, nós, de fato, nós não sabemos se nós somos Centro-Oeste ou Sudeste. É uma parte de Minas minha perdida ali. E se pega o Triângulo Mineiro, pega o do Oeste Minas, toda essa região. Então, nós louvamos a Deus pela presença de cada irmão, louvamos a Deus por esse momento tão especial. À medida que eu estava participando do culto, eu fiquei com aquela vontade de fazer como um dos antigos presidentes do Supremo Conselho. Ele estava participando de um culto e as coisas foram demorando, e o povo está cansado, como está hoje. Nosso povo já está ficando cansado. E ele chegou a certo momento, ele levantou e disse: meus queridos, o texto fala por si. Amém. O texto fala por si. Amém. O texto nosso dessa noite fala por si mesmo. É o texto mais conhecido das Escrituras Sagradas. Eu não vou ler todo o contexto do texto, mas é o resumo de todos os nossos relacionamentos. Eu quero ler algumas partes de Lucas capítulo 10. E depois ler o cerne dessa questão. Lucas capítulo 10. A partir do verso 25. Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondestes corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é meu próximo? Agora eu gostaria de ler a partir do verso 30, como Jesus respondeu. Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó, veio a cair nas mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo-o passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e vendo-o também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. Chegando, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, deu 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem. E se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual desses 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. O Pai, fala ao nosso coração nesta noite. Transmita a nós a tua mensagem de acordo com a tua palavra. E em nome do teu Filho Jesus é que nós oramos. Amém. Amém. Meus amados, esse texto já foi estudado muitas vezes. Nós temos muitos sermões pregados a respeito desse texto. Temos muitas interpretações à luz desse texto. Mas, basicamente, esse texto trata de relacionamento. É a síntese, é o resumo dos 10 mandamentos,
E os 10 mandamentos foram estabelecidos para que nós pudéssemos ter uma vida em comum e para que nós pudéssemos ter relacionamentos. E esse relacionamento deve ser estabelecido em amor. E por isso que essa síntese aqui colocada é o amor a Deus e o amor ao próximo. O reverendo Amantino Adorno Vassão, há muitos e muitos anos atrás, usando esse mesmo texto, fez dele uma interpretação filosófica, colocando nesse texto a filosofia de vida de cada uma das pessoas aqui presentes. Não é a nossa proposta desta noite. A nossa proposta desta noite, ela se trata de 2 assuntos bem específicos. De um lado, o texto é de fato o que Jesus quer nos ensinar e representa também a mensagem redentiva do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui nós temos um resumo de toda a redenção em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E por outro lado, Jesus quer dar a nós a visão de como devemos caminhar nas nossas vidas. Nós caminhamos de acordo com a redenção. E nós caminhamos de acordo com o amor de Deus, nos nossos relacionamentos, na nossa postura de vida, na nossa maneira de ser, no dia a dia das nossas próprias vidas. O texto é extremamente sugestivo. Ele começa mostrando que o homem descia, foi ferido, caiu-se ao chão. Aqui há algumas questões que podem ser levantadas. Qualquer um que passasse por aquele lugar poderia imaginar que aquele homem caiu e seria uma armadilha armada e colocada para levar outros também a serem mortos naquele mesmo lugar, ou serem machucados, ou serem roubados. Alguns pensam que aquele que caiu possivelmente estaria simplesmente sendo um figurante para buscar outros a serem destruídos quando parasse para socorrê-lo. Outra maneira que é levantada por esse texto é que aquela pessoa que caiu, que ali estava machucada, doente, poderia também trazer consequências para o outro que parasse. Porque o outro não estaria vendo aquela região era muito perigosa, de muitas pedras, de muitas armadilhas, fácil se esconder. Então a pessoa estaria arriscando a sua própria vida se ali parasse. Aquele homem estava ferido. E Jesus faz questão de mostrar toda essa história. Mas o que Jesus faz por nós é isso. Jesus entra na história. Ao entrar na história, Jesus Cristo vem para nos redimir dos nossos pecados. Vem para aqueles que estão caídos, para aqueles que estão machucados, para aqueles que não têm saídas. E é interessante que esse texto, ao descrever esses fatos, mostra que religiosos passaram por ali. Passou o sacerdote, passou o levita, e nenhum deles se preocupou com aquele homem. O calendário da religião não estava a resposta para aquele homem que estava caído. E esse é o grande problema do mundo. Não são as religiões que vão resolver o problema do mundo. Não são as religiões que têm a resposta adequada para nos ensinar a caminhada no mundo que nós devemos viver. Mas é quando nós olhamos para a cruz de Cristo, para a obra redentora do nosso Senhor Jesus Cristo, que ao encarnar-se, ao esvaziar-se e tornar homem semelhante a nós, e veio para a morte e morte de cruz, ele veio para morrer em meu lugar, em seu lugar, dando a vida por nós. Uma obra sacrificial. E é isso que Jesus quer que nós compreendamos.
A nossa caminhada de amor, de um para com os outros, é uma caminhada sacrificial. O grande problema da igreja é que a igreja não compreendeu ainda que nós precisamos assumir o lugar do outro. Nós precisamos dar a nossa vida também em resgate, como Cristo deu a sua vida. Devemos ter coragem de estar disposto ao sacrifício para andar em amor com o nosso irmão. Compadecer-se dele. Arriscar as nossas vidas. Mas no dia a dia é isso que nós devemos fazer. O grande problema da vida é que o egoísmo toma conta de nós. A egolatria toma conta de nós. Nós pensamos primeiro em nós, para depois pensarmos nos outros. A Bíblia tem uma história muito triste a respeito disso. Foi um grande rei. Foi o único rei que teve o privilégio de ter mais anos acrescido a sua vida. Ficou enfermo. Deus mandou falar com ele que ele ia morrer. Ele chorou diante de Deus, quebrantou-se diante de Deus, e Deus lhe deu mais anos de vida. Deus lhe proporcionou mais anos de vida. Quando ele recebe embaixadores de outro país, embaixadores da Babilônia, ele mostra as riquezas do seu reino, mostra as riquezas do templo, mas ele não dá glórias ao Senhor. E Deus, então, condena o rei. E manda o profeta dizer ao rei que o povo seria levado para o cativeiro por aquele povo que ali estava. E que o povo iria sofrer. E os seus próprios filhos seriam levados cativos, seus descendentes, a casa real. Mas a resposta daquele rei foi muito triste. É uma das respostas mais tristes que nós temos na Bíblia. Ele afirmou o seguinte: bom que não vai ser nos meus dias. Bom que não vai ser nos meus dias. Ele pensou nele. Ser mãe, e aqui nós temos muitas irmãs, pensa nos seus filhos e sacrificam pelos seus filhos. Essa caminhada de amor é uma caminhada sacrificial, onde abrimos mãos de tudo e, se for preciso, as nossas próprias vidas. Mas isso precisa ser firmado olhando para a cruz de Cristo Jesus. É só na cruz que nós encontramos todo o instrumento para nós entendermos essa caminhada de amor, essa expressão de amor, de doação, de entrega. E muitas vezes entregamos para aqueles que não merecem. Muitas vezes entregamos por aqueles que aos nossos olhos inicialmente não deveriam nós entregar nossas vidas. Mas no decorrer dos anos, nós vamos descobrindo que esses também marcam profundamente as nossas vidas. São os nossos. E por eles nós damos tudo. E na igreja é a mesma coisa. A igreja precisa ser uma caminhada, onde nós deixamos o nosso eu para servir o nosso próximo em amor. A segunda coisa que esse texto tem me ensinado, se de um lado as nossas vidas são colocadas em perigo, de uma forma sacrificial, do outro lado, Jesus entrou no tempo. Jesus entrou no tempo, ele vem na plenitude do tempo. E se existe alguma coisa que nós gostamos de consagrar, é o tempo. Eu tenho certeza que muitos irmãos já olharam no relógio e perguntaram: já está passando muito tempo. Já demorou muito. Alguns irmãos até começam a sentir mais cansaço à medida que olham o relógio.
Porque nós somos escravos do tempo. Nós vivemos oprimidos pelo tempo, pelos dias, pelas horas, pelos minutos, pelos segundos. Se existe alguma coisa que traz ansiedade para nós, é o uso do tempo. Nós ficamos ansiosos. Se nós vamos ao médico e sentamos na cadeira, nós achamos que o médico demora demais. Se nós vamos ao banco e temos aquela fila, nós achamos que a fila demora demais. Hoje, graças a Deus, nós temos tudo eletrônico, quase nós não precisamos ir ao banco, mas nós perdemos uma coisa muito interessante, que poucos de nós temos lembrado. Nós perdemos a comunhão que aquela fila trazia para nós. Como era bom ir ao banco e conversar com as pessoas. Como era bom sentar naquelas cadeiras e conversar com as pessoas. Mas por causa do tempo, nós achamos que agora nós precisamos economizar o tempo. Nós não temos tempo para esperar mais. O tempo já se foi. O tempo não existe mais. Se existe alguma coisa nesse texto que me chama a atenção, é que Jesus quer nos ensinar que se nós queremos viver a caminhada de amor, nós precisamos gastar tempo com aquilo que importante é. O que era importante para o samaritano? Era levar o homem enfermo. Então ele ia atrasar a sua viagem? Ia atrasar a sua viagem. Ele ia montado no seu animal? Não. Ele tinha um animal só, ele colocaria aquele enfermo no seu animal, depois de ter cuidado dele, e ele ia puxando o animal. E aquilo ia atrasar completamente a sua viagem. Ele não teria mais o tempo que ele havia marcado, eu vou chegar em tal horário, ele não poderia chegar naquele horário mais. Servir a Cristo é colocar o nosso tempo escravo de Cristo, para servir ao outro. Foi isso que Jesus fez por nós. Todo o seu tempo foi um tempo de serviço. Muitas vezes os discípulos pensavam, é melhor descansar, e ele olhava a multidão e se compadecia deles. Muitas vezes os discípulos olhavam para alguma situação, vamos comer, ele olhava para uma mulher samaritana e ia conversar com ela. Jesus aprendeu a gastar tempo. Ele entrou no tempo para ser o Senhor do tempo, para nos ensinar que nós precisamos olhar o nosso tempo e entender que para fazer a obra de Deus em amor para com o próximo, nós precisamos ter tempo. Ouvir com atenção, caminhar muitas vezes 2, 3 milhas, carregar no colo, sem ter pressa. Se estivermos numa reunião da SAF, ou do PH, ou da Mocidade, e demorar um pouco mais, sentirmos que foi bem aproveitado o nosso tempo. Se o pastor pregar um minuto a mais, nós não vamos procurar resolver o problema dele de outra maneira. Nós precisamos entender isso, meus queridos. Nós precisamos deixar de ser escravos do nosso tempo. Porque assim você vai chegar a 90, a 100 anos, e vai olhar para trás e vai descobrir pouca coisa eu fiz, porque não usei bem o meu tempo. Os dias passam velozmente e nós ocupamos com tantas coisas vazias, com tantas coisas que não precisam mais. Quando o advento do computador, o advento do telefone celular tornou-se uma realidade para todos nós, e cada um de nós hoje podemos usar o celular, podemos usar o computador, aconteceu um fato muito triste para nós. O nosso tempo diminuiu.
nós passamos a ter menos tempo. A primeira coisa que nós cortamos do nosso calendário é que nós não precisamos mais visitar e nem receber visitas. Porque nós não temos tempo nem para visitar e nem para receber visitas. E a ano cai esse índice nas nossas igrejas. Então nós estamos perdendo a comunhão. Nós estamos perdendo a comunhão de amor. Nós não conversamos mais uns com os outros. Nós não tomamos café mais nas casas. Porque nós não temos tempo. E às vezes quando o pastor chega na casa, ele chega e a irmã fala assim: pastor, vou fazer um café para o senhor. Não, irmã, não precisa fazer. Se tivesse pronto, até tomaria, mas eu estou com pouco tempo. A irmã me perdoa. Eu tenho dia e outra visita. É assim que nós vivemos. Se existe uma figura hoje que representa o mundo que nós vivemos, é o Ligeirinho. Não sei se vocês já viram aquele desenho animado, Ligeirinho. Está sempre correndo. Sempre correndo. Tudo hoje é feito mecanicamente. Às vezes nós nem sabemos mais os nomes das pessoas com as quais nós convivemos na igreja. Aí a gente arranja uma desculpa. Oh, você me perdoa, meu irmão, mas a igreja está crescendo tanto, está tão grande que eu não pude guardar o seu nome. Você podia repetir outras vezes. A desculpa é sempre, então é bom que a igreja fique pequena para que a gente possa conhecer os nomes. Não, meus amados, não é isso que nós estamos. Tudo é uma questão de tempo. Vida e tempo. Duas coisas tão preciosas que Jesus quer que nós aprendemos a gastar para a obra dele. Mas há nesse texto a terceira coisa muito importante. Para um judeu, Jesus fez um ataque. Esse é o único texto que Jesus usa o samaritano para abrir mão da sua bolsa para sustentar um judeu. Isso é ferir os brios, tirar o seu recurso, o seu dinheiro. Mas eu gostaria de voltar à história da redenção. Quando você lê a história da redenção, uma das coisas que mais te chama a atenção é que Jesus, sendo rico, se fez pobre por nós. Ele abriu mão de todas as coisas. E sendo rico, ele se fez pobre. E uma das coisas mais humilhantes do ministério de Jesus Cristo, nós podemos encontrar logo no início de Lucas. É uma das coisas mais humilhantes em todo o ministério de Cristo. É considerado o ponto mais humilhante de todo o ministério da encarnação. E aqui, minhas queridas irmãs, vão tomar uma surpresa. Jesus Cristo sendo sustentado por mulheres. Foi a primeira SAF, e ela assume o compromisso de sustentar Jesus Cristo. Naquela época, ser sustentado por mulheres era a coisa mais humilhante que havia. O homem perdia completamente o controle de todas as coisas. Mas o que Jesus queria ensinar com todas essas coisas? O que Jesus quer nos ensinar com todas essas evidências? O que Jesus quer nos ensinar, meus queridos, é que para nós vivermos a expressão de amor básica de nossas vidas, nós temos de lembrar sempre que nós temos de abrir mão daquilo que nós possuímos para servir aos outros. Nós não podemos deixar que a ganância tome conta de nós. Que a ganância domine as nossas vidas. Que a ganância destrua as nossas vidas. Vamos pensar que uma irmã da sua igreja que gostaria de aqui estar, mas não tinha recursos.
Quantas de nós iríamos dizer, minha irmã, eu vou pagar para a senhora ir, e eu não vou, porque eu tenho recurso só para uma pessoa, então eu vou pagar para a senhora ir, e eu vou ficar sem ir. Nós não fazemos isso. Então, que expressão de amor nós temos? Nós vivemos uma vida agarrada dos pequenos denários que nós possuímos, dos pequenos recursos que nós temos. Eu estou no Supremo Conselho, na presidência do Supremo Conselho, desde 2002. E eu vou colocar aqui para as minhas queridas irmãs a maior luta que eu tenho tido esses anos todos, é ensinar a Igreja Presbiteriana do Brasil a ser dizimista ao Supremo Conselho. A Igreja preocupa com a sua própria estrutura, mas nunca preocupa com a Igreja em geral. Ainda hoje nós temos em torno de 65% das igrejas dizimistas. Se nós tivéssemos 100%, nós teríamos o dobro da arrecadação. Nós estamos presos aos recursos. É aquilo que eu quero dizer para vocês hoje. Nós esquecemos que Jesus fez. Sendo rico, se fez pobre. E todo o seu ministério foi sustentado assim. E nós não olhamos nessa perspectiva. Nós esquecemos dessa perspectiva. Para servir a obra de Deus, nós precisamos colocar em primeiro lugar o nosso próximo. A outra pessoa. Nunca nós mesmos. O que a história da redenção nos ensina? Nos ensina sacrifício, nos ensina a gastar tempo, nos ensina a abrir mão de tudo a serviço da obra. O que eu preciso aprender no dia a dia da minha caminhada em amor? Eu preciso ter disposição para o sacrifício, para doar a minha vida se necessário for. A começar da minha casa, do meu lar, do meu esposo, dos meus filhos. Eu preciso colocar o meu tempo a serviço do Senhor. E deixar de viver um tempo egoísta, onde a minha agenda ela não tem nada para ser variável, em momento algum sequer. E eu vivo escravo do tempo que eu estabeleci. Mas ao mesmo tempo, eu preciso aprender a abrir mão daquilo que possuo para servir os outros. Como seriam as nossas SAFs se nós vivêssemos em amor e caminhasse em amor? Que Deus nos abençoe. Amém.